Gente, hoje o texto do nosso calendário é Marcos. Marcos capítulo 13, 24 a 37. Eu vou ler apenas um trecho desse trecho e a gente vai conversar aqui sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu entendo que veio do coração dele. Eu queria ler com vocês na versão dessa Bíblia que está aí perto de você na sua cadeira. Se você quiser acompanhar lá na versão no celular, talvez você não encontre a versão da Bíblia, a mensagem. Aqui na minha, que você que não tem familiaridade, Marcos 13, fica na página 1445, o trecho que eu vou ler, está aqui dos versos 26 a 31 e depois o 37. Então, Marcos 13, 26 a 31 e depois o verso 37. Ok? Você pode me acompanhar? Então, todos irão ver o Filho do Homem chegar em grande estilo, seu esplendor encherá o céu. Ninguém deixará de ver. Ele enviará seus anjos que ajuntarão os escolhidos de Deus dos quatro cantos da terra, desde os lugares mais distantes. Aprendam a lição da figueira. Quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo acontecerá com vocês quando virem os sinais. Saberão que não demorará muito. Levem isto a sério. Não estou me dirigindo apenas às gerações futuras, mas a vocês também. Está falando aos discípulos lá no primeiro século. Esta era continua aqui, até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Por isso, reforço a advertência. Permaneçam em seus postos, vigiem. Eu estava fazendo um levantamento, não vou cansar vocês com os detalhes, porque isso aí é um clique no Google, você acha. Das pestes que nós tivemos na humanidade, as piores. Lá pelo ano 430 a.C., quinto século antes de Cristo, em Atenas, teve a peste chamada Peste de Atenas. Morreram ali 35% da população, um terço da população daquela região morreu. Depois, no ano 165, teve uma peste em Roma, chamada de peste antonina, que levou cerca de 10% da população daquele império. 5 milhões de pessoas, o império tinha ali 50 milhões. Mais adiante, já na Idade Média, no século XIV, 1340, veio a peste negra, que é considerada uma das piores. Ceifou naquela ocasião 50 milhões de pessoas, e ao todo diz que já chegou a 100 milhões, metade da população brasileira aproximadamente. 1919, Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, não me recordo aqui, a peste espanhola, que dizimou também 50 milhões de pessoas, 2/3 da população na Europa. Década de 80, muito conhecida por nós enfrentamos isso, perdemos muitos amigos para a AIDS, que ceifou aí cerca de quase 40 milhões de habitantes da Terra. E, ultimamente, 2019, muito conhecida nossa, também perdemos alguns amigos, a Covid-19. Fui às guerras. Além da Ucrânia contra a Rússia, Israel contra a Palestina, nós temos aí outros países que estão em guerra hoje, e a gente não tem conhecimento. Guerras que já duram décadas, estão aí. Ao longo da história, guerras, rumores de guerras, e continuamos nessas guerras e nesses rumores de guerra. Sempre foi assim na história.
Fome. 811 milhões de pessoas no mundo estão morrendo de fome. 2,3 bilhões estão em estado de perigo de subnutrição. Fome, guerra, peste. Isso parece colocar em xeque aquilo que Jesus disse para a gente. João 10:10, o que diz? Vamos ver se vocês estão afiados. O que diz João 10:10? Muito bem, nossa professora não podia falhar. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Muitas coisas no tempo de Jesus com seus discípulos faziam com que aqueles que estavam vivendo naquele tempo pensassem que o fim de todas as coisas estava próximo, que o mundo ia acabar. Marcos escreve para uma comunidade que está sendo perseguida. Dizem os historiadores que Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, porque ele queria refazer a cidade. E ali ocorrem os primeiros martírios dos discípulos. Nessa mesma ocasião, ali pela década de 60, Paulo é martirizado. Pedro é crucificado, conforme a tradição, de cabeça para baixo. Mateus vai repetir esse mesmo sermão, que é chamado de sermão escatológico, sermão das últimas coisas, no seu capítulo 24. Lucas vai fazer isso no capítulo 21, e Marcos faz isso aqui no capítulo 13. São relatos do tempo de Jesus, mas cada qual escreveu em épocas diferentes. Marcos, por exemplo, deve ter escrito esse texto ali pela década de 64. E há uma pergunta que inicia esse capítulo 13. A pergunta dos discípulos pelo fim. Será o fim de todas as coisas? O caos, a catástrofe, tudo isso que a gente está vivendo, será que vai chegar aquele tempo que o Senhor está dizendo, que virá a glória de Deus, o reino se estabelecerá e todos os inimigos do nosso povo serão dizimados? E Jesus então começa o seu sermão com essa pergunta dos discípulos: será esse o fim? E Jesus então vai corrigindo, ensinando, e diz assim: calma, cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, daqueles que estão dizendo muita coisa, mas que não tem nada a ver com aquilo que eu falo, da realidade do reino do meu Pai. Jesus vem corrigindo esse engano e essa mentalidade que vai olhando para as coisas e cada vez que elas vão ficando mais calamitosas, a impressão que se tem é que chegará o final de tudo. Jesus diz assim: vocês ouvirão de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de pestes, de fome. Quando chegarem essas coisas, eu digo para vocês, cuidado para que ninguém engane vocês, dizendo que é o fim. Não é o fim. Hoje em dia, eu tenho observado isso pela mídia, como aparecem os profetas do caos. Sinal dos tempos, eu nunca entendi direito o que é isso, né? Sinal dos tempos. O texto é muito claro. Jesus está nos advertindo, cuidado, para quando disserem assim, o fim chegou, porque tem guerra, porque tem terremoto, porque tem rumor de guerra, porque tem peste, porque tem fome, porque não é o fim. A primeira coisa que eu vejo como ensinamento de Jesus: cuidado com os agoreiros do mal e do caos. Parece que nessas horas, quando as coisas parecem ficarem difíceis na nossa vida, sempre aparece alguém para dizer e para profetizar o caos. Jesus está dizendo: cuidado, cuidado, não deem atenção a essas vozes.
esse não é o fim. Eu aprendi com um professor lá no seminário, que dizia, quando lia esses textos escatológicos, dizia assim, todas as vezes que você ler na Bíblia, Jesus dizendo, cuidado, este não é o fim. Quando ele fala de fim, não é como num filme de cinema, que depois de resolvidas as querelas, os conflitos, os problemas, o caos, vem lá uma tarjazinha dizendo, fim. O fim para Jesus não é a aniquilação de todas as coisas. O fim para Jesus é finalidade, para onde todas as coisas vão. O objetivo. E Jesus está dizendo assim, a finalidade da vida de vocês não é o caos, não é a destruição. Não se deixem enganar. Nós não fomos criados para o caos. E aí, ele dá uma outra lição aos seus discípulos. Olhem o exemplo da figueira. Aprendam com a figueira. Cadê aquela figurinha? Será que dá para a gente ver aqui? A figueira é uma árvore que lá naquele... A outra. Deu spoiler, né? Essa era depois. Essa aqui. Essa é uma figueira no tempo do inverno. A figueira no tempo do inverno palestinense fica assim. Ela seca, perde as folhas, tem a aparência de morte. E Jesus vai dizendo, olhem para a figueira. Quando chega o verão, antes de chegar, ela está seca, está com aparência de morte, está tão seca que dá para ver ali a seiva correndo dentro dela. E quando o verão vem chegando, quando o tempo vai passando, quando o estio desaparece, ela floresce, ela revive, ela passa a ser uma outra árvore. Anela uma transformação, porque anela uma vida. Como disse na oração do Felipe, estou explorando a tua oração, você parece que adivinhou o que eu ia falar. O que os nossos olhos não são capazes de ver. A figueira traz como lição. Se o profeta do caos, ou os profetas do caos dizem assim, tem guerra, tem terremoto, tem peste, tem fome, tudo acabou, é isso que nos resta, não tem esperança, Jesus diz, olhem para a figueira. Por quê? Jesus estava preocupado com o peso que os seus discípulos estavam carregando, e depois os evangelistas, cada qual na sua época, estão também preocupados com o desespero dos seus irmãos que estão sendo ali martirizados nas suas regiões. Jesus então diz, olhem para a figueira, não se deixem enganar pelas vozes do caos, porque nós não fomos criados, quem define a nossa vida, a última palavra na nossa vida, não é o caos não é o nosso fim. E a figueira nos ensina essa realidade. Porque se o caos é o fim de todas as coisas, se a aniquilação é o nosso final, devemos viver assim, e vamos viver aquilo que Jesus disse, do qual nós devíamos nos acautelar. Lucas vai dizer, se é assim, se embriaguem, se deem as orgias, pelo menos isso vai ajudar a gente a esquecer que o que nos resta é só o caos. Mas Jesus diz, não é o caos. Nós não somos o povo da figueira do deserto, na época do estio e do inverno. Nós somos o povo da figueira do verão. Dentro de nós corre uma seiva que não tem fim. Nós fomos criados para o sinal da figueira. Nós não fomos criados para ouvirmos os profetas do caos e acharmos que a nossa vida não tem saída. No fim de todas as coisas, em última análise, nós estamos falando do sentido da vida.
Jesus está dizendo, vigiem, para que vocês não caiam, não percam a sua esperança, porque caídos a gente não consegue enxergar os frutos que Deus está fazendo brotar em nós, de sorver esses frutos deliciosos da nossa vida, que nós podemos sorver. Não sei se você já caminhou ao lado de gente que é pessimista. Conhece alguém pessimista? Tinha um desenho, na minha época, os mais experientes vão lembrar, né? Daquele, como é que era o nome daquele personagem? Aquela hiena, né? Oh céus, oh vida, oh azar. Se nós damos ouvido a essas vozes, nós vamos viver assim. E quem se arrasta o tempo inteiro sob o caos, não vai perceber que há esperança. Eu lembro de uma fábula agora, da lagarta e da borboleta. Alguns aqui devem conhecer. Que a borboleta se arrastava no chão, a lagarta se arrastava no chão e vivia ali e olhava, e sempre por baixo. E uma pergunta, será que eu vou passar a minha vida inteira me arrastando, comendo poeira? Até que um dia, alguma coisa acontece, ela sobe numa árvore, começa a haver uma transformação, ela fica dentro de um casulo. Depois de um tempo, o casulo se abre e as asas se esticam e nasce uma linda borboleta. E aí vem então, ao coração da lagarta, à sua mente, a seguinte expressão: ainda que eu me arraste e tenha que me arrastar por um tempo, dentro de mim mora uma borboleta. Nessa mesma linha, a minha filha fez uma tatuagem no braço, de uma parte da música do Marcos Almeida, que diz assim: toda dor é por enquanto, todo caos é por enquanto, é o que Jesus está dizendo. Acautelai-vos. Esse é o coração desse capítulo 13. Tenham cuidado com as vozes do caos. Tenham cuidado quando dizem, olha, chegou a hora, acabou tudo, não tem mais para onde ir. O reino de Deus não tem fim. É o que celebramos no Natal. Esse reino de Jesus não tem fim. Por isso, nós somos o povo da figueira que floresce. Se você está vivendo dor, a sua dor vai passar. Se você está vivendo a tristeza no seu coração, da sua alma, a tristeza vai passar. Se você está vivendo desafios que trazem peso ao seu coração, o peso vai passar. Porque tudo passa, mas uma coisa não passa. Jesus diz aqui no seu texto: uma coisa permanece para sempre, a minha palavra. A palavra de Jesus para nós nessa manhã é essa. Nós somos o povo que não esperamos o caos. A nossa esperança não está na aniquilação das coisas. Não acreditamos no caos. Nossa salvação, e é o que nós cremos, está no reino de Deus, na vida abundante que Jesus veio nos dar, e da qual podemos tomar posse aqui e agora, apenas fazendo uma coisa: cremos em Ti, Jesus, cremos nessa Tua palavra que jamais passará. A Tua palavra é a única coisa que permanece para sempre. O caos não é a nossa palavra. Feche seus olhos um pouco. Quem se deixa levar e se abater, sobrecarregar, perde a oportunidade de ler os sinais benditos da figueira. Não sabe que a sua transformação é inevitável.
recomendação de Jesus é essa: fiquem de pé, confiantes nesta palavra. Tudo passa, mas a palavra de Jesus permanece para sempre.